Sejam bem-vindas à primeira edição da Imersão Base Sólida. Hoje, o Nestor e eu vamos mostrar para vocês como usar a inteligência emocional, a blindagem emocional, que a gente fala tanto aqui nos nossos programas, para saber o que eliminar da sua vida e como fazer substituições emocionais para que você não venha a substituir tarefa por tarefa, peso por peso. A gente quer que você substitua intenção por intenção. Como é que é isso? A gente vai explicar aí o caminho para você realmente conseguir ficar leve, ter uma base sólida para um empreender leve. Eu sou analista comportamental, empreendedora há mais de 10 anos, com meu esposo Nestor, que também é analista comportamental, especialista no detox de crenças limitantes. E é um prazer para a gente receber vocês aqui hoje, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo. A gente está muito feliz porque às vezes a gente se carrega demais de coisas demais e a gente tem que separar o que é essencial, o que é importante, né? E, bom, o problema não é que você se organiza mal, né? É que você ainda não aprendeu a ver, olhar ou focar naquilo que precisa fazer de verdade. Sem a sensação de culpa, porque se a gente carrega a culpa, gente, qualquer serviço que a gente faça vai sair de qualquer jeito. Então, hoje a gente vai ensinar com inteligência emocional como a gente pode selecionar aquilo que é correto e separar aquela sabotagem ou aquelas distrações do nosso caminho, né? É verdade. Olha só, quem é que hoje se reconhece como essa figura? Uma pessoa cheia de tarefas, com muito boa intenção de trabalhar bem, de ter retorno financeiro como empreendedora, de dar conta como mulher das tarefas da família, porém já acorda pensando em tudo que tem para fazer. O WhatsApp cheio, o Instagram faz tempo ali que não posta nada, fica aquela notificação na cabeça, aí tem que postar alguma coisa. Cliente para responder, casa para arrumar. Então, como o Nestor disse, o problema não é que você se organize mal, é que você não sabe o que parar de fazer. Então, é para isso que estamos aqui, queremos te dar essa clareza sobre o que você pode eliminar agora. E na área de membros da imersão, você vai encontrar ferramentas de inteligência artificial que vão te ajudar a criar um plano realista adequado à sua rotina. Algumas mulheres já estiveram testando, já tiveram excelentes planos aí em mãos. E aí, para executar esse plano, você precisa do quê? De uma base emocional para sustentar essas decisões, mesmo quando ninguém estiver por perto, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo, porque essa é a questão, né? Às vezes a gente se acostuma a fazer coisas e a gente tá até acostumado a fazer de tudo ao mesmo tempo e separar e priorizar aquilo que importa, né? O problema, como a gente falou, o problema não é que você se organiza mal, né? É que você ainda não aprendeu o que precisa parar de fazer. Se você quer escrever isso, que eu preciso parar de fazer? Isso que a gente vai falar hoje, né? Porque às vezes a gente dá importância para tudo. Bem rapidinho. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou a que limpa a casa, eu sou a que vendo, eu sou a que faço o trabalho voluntário e eu tenho que priorizar tudo ao mesmo tempo. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. O que seria prioridade no momento certo, sem a sensação de culpa, com a inteligência emocional. Porque às vezes a gente acha que está sempre atrasada, né? Sempre está faltando tempo, está faltando tempo. Ah, Nestor, se eu tivesse 50 horas no dia para fazer as coisas, seria tão legal, né? Quantas vezes, né? Parece que o tempo não sobra, né, Thaís? É verdade. Nestor vai contar para a gente, então, qual que é o primeiro passo, né, para a gente construir essa base sólida junto. Isso. O primeiro passo é parar de fugir. Escreve isso para mim. É parar de fugir, né? E fugir de quê, né? Fugir nem sempre é correr. Às vezes é manter as coisas que você já sabe que não funcionam, só para não ter que encarar o corte. Isso que significa que às vezes a gente
sabe que tem que parar de fazer algumas coisas, mas a gente se sabota, a gente insiste e acaba fazendo de novo, e fazendo de novo, e fazendo de novo. Comentem pra gente se vocês já pararam para se olhar e para analisar, né? Quando tem um compromisso, tem alguma coisa, a gente enrola, enrola e faz um negócio, faz um negocinho aqui, faz um negocinho lá. Então, é como se fosse que a gente tá fugindo o tempo todo. Não sei se vocês já se olharam desde fora. Aqui comigo já aconteceu várias vezes. Parece que a gente tem que gastar essa energia e tem que tirar esse estresse para fora e acaba fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e não faço nada. Já aconteceu com você, Thaís? É verdade. Inclusive, a gente, quando estava criando aqui o conteúdo, a gente pensou numa situação que é bem comum. Quando a gente está empreendendo, a gente procura capacitação e a gente procura fazer cursos. A gente quer estar, né, entre rodas de pessoas ali que entendem do assunto. A gente quer se especializar naquilo que a gente está fazendo. E aí chega um momento que a gente tem um monte de curso para fazer. Isso. Pode ser que você se veja nessa situação com algum curso que ficou abandonado, né? É, isso mesmo. Ah, comigo já aconteceu. Aqui já tem pessoas se identificando, né? A Fernanda, a Daniele, comigo já aconteceu. A Silvana, parece que faz o combinado para o dia e, e é pouco, né? Às vezes não dá e a gente queria ter mais. Eu falo, eu gostaria de ter um clone do Nestor que ele me ajude a fazer as coisas, né? Que eu fale para ele, ó, você faz isso, eu faço esse outro. Seria tão legal, né? A gente ter um clone, mas infelizmente ainda não dá, né? Não dá ter um clone. E pior ainda se a gente tem dificuldade de delegar ou confiar que a outra pessoa vai fazer bem feito. Então, acontece isso. A gente faz adquiriu um curso, adquiriu um conteúdo, comprou, às vezes passou o ano inteiro, a gente não acessou, não viu, depois acabou o acesso, a gente fala, ó, investi lá para que não consegui separar tempo para priorizar esse conteúdo que eu queria. E pior ainda quando a gente assiste o conteúdo e depois não coloca em prática. Já aconteceu com vocês? De adquirir uma informação e depois não colocar em prática? Ai, comigo já aconteceu tantas vezes, né? Parece que a gente está com uma obesidade intelectual, tem tanta informação, que a gente fica perdido. E é como se fosse que a gente acaba fugindo, 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 porque eu não sei se eu aplico esse outro, faço esse desse jeito, faço do outro, e a gente se perde. Comentem pra gente se já aconteceu com vocês essa questão de se perder, ficar confundida, confundido, faço isso, faço o outro, ou passou o tempo e a gente não adquiriu todo esse conteúdo. Já aconteceu com você, Thaís? Opa, a gente acaba fazendo isso e é importante a partir de agora vocês entenderem algo. A procrastinação é um comportamento de fuga e nem sempre ela faz a gente fugir de coisas que fazem mal. A gente às vezes acha que todo tipo de procrastinação é ruim. Por quê? Porque nós estamos muito habituados na cultura do dever, do senso de dever. Então, como eu me comprometi com isso, devo levar até o final, porque senão eu sou um fracasso. Afinal, eu sou medida pelas coisas que eu faço. E se a gente começar a ouvir o que esse comportamento de fuga, a procrastinação, quer começar a dizer pra gente? Porque pense só, aquele curso que você comprou há meses e não estudou nada. Aquele cliente que drena a sua energia, que te enche o saco, não cumpre prazos, não respeita o seu trabalho, o seu tempo. Você continua ali servindo ele, você continua fazendo para ele do jeitinho que ele quer. Aquela estratégia que você aprendeu com alguém que disse para você que desse jeito fazer o seu trabalho era melhor, trabalho de casa, por exemplo, né? A gente às vezes aprende quando é criança, adolescente, jovem adulto no máximo, mas a gente aprendeu com alguém que já seguia aquele sistema de organização do lar. A gente nunca parou para pensar se aquele era o melhor sistema, a gente só foi, viu e repetiu. E aí, do nada, a gente se pega se culpando por ter deixado para lá coisas que não têm impacto. Anotem isso. Muitas vezes, o que a gente deixa para lá são coisas que não têm o devido impacto.
impacto, o devido significado na nossa vida. E aí, por isso, a nossa mente não as prioriza, porque elas não têm impacto. Aí, nesse momento que a gente deixa de priorizar algo, a gente tem que se perguntar: qual é o impacto que está faltando? Essa tarefa realmente não tem impacto na minha vida, porque no momento eu disse sim, mas eu não medi consequências. Eu realmente, naquele momento, eu não conhecia todos os detalhes. Então, eu comprei por impulso. Eu disse que sim porque eu me senti pressionada a aceitar aquele cliente, por exemplo. E aí, por isso, não está tendo impacto, porque não foi uma escolha que eu fiz bem pensada. Ou pode ser que a escolha foi bem pensada, mas você teme o impacto que vai ter na sua vida. Então, a escolha foi bem pensada, o curso é excelente. É aquilo que tem tudo, todo o beabá para que você trabalhe bem, de um jeito eficaz e ganhe dinheiro. Mas o seu emocional volta sempre para as histórias passadas. O que é que aconteceu lá no passado quando você tinha dinheiro em mãos? Quando você tinha dinheiro em mãos, você se sentia pressionado a fazer coisas que você não queria ou pressionada? Quando você tinha dinheiro em mãos, você era vista como uma pessoa ruim? Quando não compartilhava, você era vista como uma pessoa interesseira? Então, o seu emocional vai voltar sempre para aquele caminho que já foi conhecido e provavelmente vai temer um impacto negativo. Então, anotem essa palavra. Todo comportamento de fuga tem a ver com a análise de impacto que a sua mente faz. Se a decisão foi bem pensada e você não está cumprindo com aquele compromisso que você fez consigo mesma, muito provavelmente a sua mente, o seu coraçãozinho emocional ali, né? Ele tá com medo do impacto futuro. Quem você vai se tornar, como é que você vai ser vista na frente das pessoas depois que aquilo que você está deixando para lá tiver o impacto devido na sua vida. Ou se a decisão foi tomada por impulso, a sua mente não está priorizando porque ela não tem impacto nenhum. Então, é muito importante pensar nisso. Qual é o impacto, o significado que isso que eu estou deixando para depois tem na minha vida? O que que você acha disso, Nestor? É extremamente importante. E a gente até vai falar sobre essa questão de aquele que é líder não foge, né? Aquele que é líder não Exato. foge, né? Mas é importante pensar sobre isso, porque às vezes está a parte consciente e a parte inconsciente. Eu preciso tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, a gente fala, né? Mas, às vezes, a parte emotiva não acompanha a parte racional. A gente fala, eu preciso, vou, compro, mas depois não faço, né? Então, é muito importante lembrar disso. Tá certo? A gente vai falar sobre essa postura de líder também. Como o líder não foge, o líder realmente separa aquilo que de verdade atrapalha e vai, coloca a mão na massa, não enrola. Quando a gente enrola, quando a gente não está totalmente convencida, totalmente convencida, ou a gente não tomou a decisão de forma certeira. A gente tomou uma decisão por impulso. Ah, comigo já aconteceu várias vezes. Tomei decisão por impulso, depois ficou enrolando, apodreceu lá o negócio, ficou lá no cantinho. Eu nunca usei, acabou ocupando espaço, depois eu vim me culpar. Por quê? Porque eu não parei para refletir, eu não parei para tirar cálculo para ver se de verdade iria servir, se iria me ajudar. E depois ficava me julgando, me culpando, porque eu comprei um negócio que ficou aí estragando, né? Quantas vezes já aconteceu comigo? E é uma espécie de sabotagem, sabotagem. Então, às vezes a gente tem que tomar decisões, né, Thaís? Quando a gente não toma decisões, isso atrapalha a gente bastante, né? Com certeza, exatamente. A gente trouxe aqui um exemplo prático. Essa confeiteira, ela já estava querendo tomar a decisão de mandar embora alguns clientes que drenavam a energia dela, faziam pedidos em cima da hora, não respeitavam os compromissos com ela. Ela tinha também cursos de especialização comprados há meses, mas que ela nem tocava. E ela tinha uma estratégia muito boa em mãos, mas que naquele momento não estava funcionando. Então, o que que ela fez? Ela usou
esse tipo de treino emocional aqui, o teste da realidade. Esse é o primeiro treino emocional da noite. Então, se você quiser, se você estiver anotando, faça essa anotação. Se não, tire o print para você poder analisar e fazer o teste da sua realidade. A Maria, aqui o nome, né, da nossa confeiteira do exemplo, ela fez uma análise racional. Você vê que o emocional da gente já faz essa análise de impacto e aí a gente acaba procrastinando e depois não entende por que que o piloto automático levou a gente a fugir. Então ela trouxe para a consciência e ela começou a pensar: a estratégia que eu uso para fazer os meus brigadeiros funciona ou não funciona? Qual é o impacto que tem essa estratégia? Ela funciona? Então vamos manter, porque o impacto é positivo. Vamos manter. Agora, aceitar pedidos de última hora. Isso funciona ou não funciona? Qual é o impacto que tem sobre mim quando eu aceito pedidos de última hora? Aceitar pedidos de última hora não garante que o cliente seja um bom cliente, que seja fiel, que respeite o meu trabalho. Só vai muitas vezes garantir mais cansaço. E ainda quando essa pessoa que não respeitou o meu trabalho me indicar, vai indicar para outros que também não respeitam o meu trabalho. Então, aceitar pedidos de última hora, a gente vai cortar, porque tem um impacto negativo a longo prazo. Clientela fiel do bairro. Ela seguiu uma estratégia ali, ao invés de ficar postando todo dia no Instagram, que é aberto para todo mundo, ela começou a pensar: a maioria das pessoas que compram os meus doces são pessoas do bairro. Então eu vou procurar onde eles estão, eu vou fazer comunicação local, boca a boca, eu vou estar em grupos do bairro. E isso tem um impacto positivo. Então eu vou manter. Agora, clientes que não pagam bem, que choram, né, na hora que eu falo ali o preço, porque uso mercadoria de qualidade, essas pessoas drenam energia, não valorizam o trabalho. O impacto é negativo. Depois de ter um desses contatos, ai, Maria até tem vontade de desistir. Então, esse tipo de impacto negativo, ela não quer mais, ela vai cortar. Qual foi o resultado? Parou de aceitar de última hora as encomendas, menos estresse e a mesma receita. Porque se Maria agora mantinha na vida dela coisas que traziam impacto positivo, a tendência era continuar fazendo o feijão com arroz bem feito ali, né? A divulgação no bairro, continuar atraindo pessoas que admiravam o trabalho dela. Essas pessoas indicam para outras que também admiram, e aí o impacto continua sendo positivo. Me contem se vocês entenderam essa lógica do teste de realidade. Comentem aqui no chat, né? Comentem no chat se vocês são das pessoas que saem vendendo para todo mundo, né? Ou se vocês são as pessoas seletivas. Eu sou seletiva na hora de escolher para quem eu vou vender. Eu sei a cara do meu cliente, eu sei o que que ele procura, eu sei especificamente quem não vai dar dor de cabeça, né? Porque às vezes a gente quer vender para todo mundo e não vende para ninguém. Escreve isso para mim. Quando a gente quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Porque, como a Thaís falou, às vezes a gente tá no desespero, né? Por vender, vamos vender para todo mundo. E vai vir aquele cliente que vai te dar dor de cabeça, vai reclamar, vai te pedir o reembolso, vai ficar chorando. E pode ser que esse cliente não tinha a consciência que você estava procurando. Um cliente que te dá dor de cabeça são 3 dias que você não fica produzindo. Entende? Então pare para pensar. Está te dando dor de cabeça esse cliente e ainda está parcelando e pagando aos pouquinhos, fica duvidando da sua entrega, da sua capacidade? Então não é o cliente certo. Não é o cliente certo. Às vezes a gente está trabalhando por migalhas, né? Então a gente tem que ter a postura de líder. Comentem aí, Thaís, quer ler os comentários? Ai, sim, muitas se identificaram, hein? Mas agora eu quero convidar, antes de ler os comentários, para a gente fazer um exercício prático. Então vamos pensar aqui. Maria podia ser que estivesse se culpando por não fazer postagens no Instagram, de acordo com o curso que ela comprou há meses, que pode ter sido de marketing digital, e ela nem tocou. Aí ela ficou pensando: pera, a minha clientela é local, gente.
A minha clientela são pessoas que moram aqui no meu bairro, nos bairros vizinhos. O que que eu quero lá no Instagram? Todos os dias, postando todos os dias. Posso sim ter uma identidade digital, né? Posso ter presença digital, mas o meu forte está sendo os pedidos locais. Eu só preciso valorizar, ter firmeza ali na hora de falar qual é o meu preço para ir educando esses meus clientes. Então, na análise de impacto da Maria, o curso podia ser deixado para lá sem medo, sem culpa, sem remorso, um curso de estratégias do marketing digital que levaria ela para uma venda internacional. Se ela quer ficar vendendo ali para a clientela do bairro, não teria impacto. E é justamente por não ter impacto que a mente dela estava deixando para depois, entendeu? Só que agora, conscientemente, ela enxergou isso e vai poder finalmente abrir mão desse peso sem culpa. Então, eu quero que você faça essa análise agora. Pega aí o papel e a caneta que você tem na mão e pense em pelo menos três coisas que você está deixando para depois, que nem tem aqui no exemplo. Três coisas. Ela tinha um curso, tinha que mandar uns clientes embora e tinha dúvidas sobre a estratégia que ela estava seguindo para a venda dos brigadeiros, dos docinhos. E aí ela fez a análise dessas três coisas, o que é que tinha impacto positivo, ela manteve, e o que tinha impacto negativo, que ela já sentiu, ela cortou conscientemente. Consegue fazer isso agora? Hoje a nossa imersão é de 90 minutos, como já foi anunciado. A gente está só no começo. Esse é o primeiro treino emocional. Funciona quando você coloca em prática. A gente vai Isso dar um mesmo. tempinho aí para você fazer o exercício. Enquanto isso, eu vou lendo os comentários. Olha aqui, já vendi para todo mundo e levei calote. Já passou com a gente, né, Nestor? Já, Quando a gente já. vendia produtos naturais, como? Sim, Aí não tenho sido seletiva e isso realmente gera estresse. isso mesmo. Isso mesmo. E às vezes a gente quer, aceita o cliente porque quer ajudar, né? A gente quer ser um bom samaritano, né? A gente quer ajudar a pessoa, mas às vezes essa pessoa não é a qualificada para adquirir nosso serviço, nosso produto ou nossa atenção. E depois sai falando mal da gente, sai falando mal da entrega, né? Porque a gente às vezes entrega um produto, entrega um serviço muito bom, mas se a pessoa não sabe usar e você tenta ensinar e a pessoa insiste que não sabe usar e quer reclamar, manda embora esse cliente. Esse cliente só vai te indicar para outra pessoa no mesmo perfil. Reclamão, vítima, que gosta de pedir desconto. Sim? Então lembrem-se disso. Se a gente não escolhe o cliente ideal e espera e tenta sempre direcionar nossa publicação para esse cliente ideal, vai acontecer isso. Vai estar aberto para todo mundo, né? Sim. E aí vai vir qualquer tipo de cliente, né? Então a gente tem que selecionar o cliente. Uma das coisas que eu sempre falo, eu gosto de vender meu processo do detox para o Nestor de 5 anos atrás. Sim, eu gosto de vender para o Nestor de 2020, aquele que estava meio perdido, não sabia para onde ia, não tinha todo esse conhecimento que esse Nestor de 2025 tem. Eu escolhi e vendi para um Nestor, né? Vocês têm que ver, têm que escolher bem qual o perfil e falar com esse tipo de cliente, direcionar a publicação para esse tipo de cliente. Eu sei certinho que Nestor de 2020 precisava, né? Então, tudo que eu ensino, que eu coloco no meu Instagram, vai direcionando para ele, vai direcionando para essa versão minha, porque eu de verdade eu posso levar aquela pessoa só naquele lugar que eu consegui chegar, né? Seja no processo terapêutico. Então, se vocês vendem algum produto, vendem algum serviço, visualizem essa parte. Será que a gente está vendendo para todo mundo? Ou a gente está vendendo para uma versão nossa antiga que queria também adquirir um produto, um serviço nosso? O que que você acha dessa parte, Thaís? É excelente porque daí você termina direcionando sua comunicação para pessoas que, assim como você, valorizam o seu trabalho. Essa é a ideia, né, da gente vender para uma versão antiga nossa, porque antigamente, se a gente deu um voto de confiança para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, é porque a gente valorizava o resultado disso e a gente enxergava que tinha impacto positivo.
Veja só, como mandar um cliente assim embora? O que dizer? Vamos usar o exercício? Pense sobre o impacto que lidar com esse tipo de pessoa tem sobre você. Vale a pena? Ao invés de tratar a pessoa como alguém incapaz de pagar dentro dos seus termos, de prazo, de valor, e etc., por que não tratar essa pessoa como alguém capaz de entender as suas regras? Não é verdade que vale mais a pena quando a gente se apega às regras da nossa empresa? A empresa é sua, é você quem põe as regras, não são os outros. Aí é que entra essa questão de ser líder. Quando você deixou de trabalhar CLT, a empresa é sua. Então, quem desenha o manual de como as coisas vão acontecer é você. Então, primeiro de tudo é pensar quais são as regras da minha empresa. O que que eu estou disposta a tolerar porque tem impacto positivo. O que que eu não quero mais tolerar porque tem impacto negativo. Quando a gente faz, então, um acordo com alguém, pode ser o nosso cliente, pode ser um fornecedor, um sócio, a gente sempre vai estar tentando estabelecer uma relação. Então, ao estabelecer essa relação, a gente explica: olha, é positivo para nós dois que as coisas aconteçam assim, assim, assado. Mas desse outro jeito, eu não aceito. Aqui nós não trabalhamos dessa forma, porque o impacto é negativo. Analisem o impacto, olhem para a realidade de vocês e façam essa análise de impacto. O que gera impacto positivo fica, o que gera impacto negativo vai embora. E a gente encontra meios ali de comunicar as regras da nossa empresa. O Nestor vai trazer à conta uma coisa bem interessante, que cortar tarefas é só metade do caminho, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo, cortar tarefas é só a metade do caminho. Então pode ser que vocês estão precisando de cortar algumas coisas que ainda não sentaram para calcular e cortar. Se você não acaba substituindo o padrão que te leva a acertar demais, né? Aceitar demais, porque às vezes a gente aceita, vendo para esse, faço o outro. E a gente não corta nada, a gente fica sobrecarregado, fica lotada de serviço, fica assim esgotada. Daqui a pouco o excesso volta com outro nome. Então, isso que significa? Se a gente não faz uma pausa, senta, faça uma lista, isto fica, isto sai, pode ser que você acabe tirando outra coisa, e se você não fica de olho, a gente acaba se sobrecarregando de novo com outras coisas. A gente às vezes anda no piloto de fuga, anda tão desesperada por faturamento, desesperado por vender. Como a gente falou, vende para todo mundo, não seleciona, não separa as coisas, que depois a gente entra no sufoco de novo. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A gente acaba carregando vários tijolos nas costas, né? Por isso que a gente depois não dorme, por isso que depois a gente não faz suas stories, por isso que a gente não faz seus vídeos, né? Então é muito importante que vocês reflitam. Será que a gente está sendo seletiva? Está separando as coisas? A gente está fazendo as coisas com calma? Ou a gente está no desespero constantemente, né? Por quê? Porque eu tenho que faturar, vai faltar, vai acontecer isso, vai acontecer o outro, vai acontecer outro. E a gente anda na desesperação. Comentem pra gente se a gente tem esse hábito de separar, de parar, fazer uma pausa, escrever na folha o que que vai ficar e o que que vai sair, ou a gente anda assim extremamente desesperado. Já aconteceu com você, Thaís, e ficar assim tão desesperada por vender que a gente aceita qualquer coisa? É justamente essa questão que eu trouxe à tona no grupo sobre a gente substituir tarefa por tarefa e não inclinação por inclinação. Porque veja, depois que a gente recebe um plano feito por um mentor, ou agora que vocês usaram os comandos de IA, que funcionam ali como mentores 24 horas, a gente recebe informações que são úteis e que a gente sabe que funciona. Mas aí vem, será que vai funcionar para mim? E da onde vem essa? Será que vai funcionar para mim? Não é porque a gente é diferentona, especial, que as coisas não funcionam pra gente, ou porque a gente é piorzona, diferentona de todo mundo, que os outros são mais inteligentes que a gente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? O nosso emocional
já seguiu por uma rota várias vezes, uma rota de reação. Então, por exemplo, no caso aqui que foi apresentado no chat, entendo, minha mãe dava mil desculpas para não costurar para uma pessoa, porque essa pessoa provavelmente, né, era alguém que não cumpria prazos, não respeitava o trabalho, só que essa cliente sempre voltava. Por que que essa cliente sempre voltava? Porque você, ou a mãe, né, no caso, a pessoa do exemplo, sempre voltava para o mesmo padrão, o padrão de se justificar, se provar para evitar um conflito, ao invés de colocar limites com firmeza. Porque lembra da questão da fuga do impacto? Qual é a visão de mundo da pessoa que justifica, que tenta provar que é boa gente? A visão de mundo dessa pessoa é: as pessoas vão me abandonar se eu não fizer o que elas querem. Se eu não agradar as pessoas, elas vão deixar de gostar de mim, elas vão deixar de me apoiar. Então eu não posso deixar de agradar as pessoas, eu preciso ser uma boa menina. Essa é a visão de mundo. Então, o que que a profissional, uma mulher líder, precisa fazer? Dar desculpas para mandar embora um cliente ruim? Será que é isso que realmente vai ter impacto positivo a longo prazo? O que vai ter impacto positivo a longo prazo é colocar limites, é explicar. Veja, aqui na nossa empresa a gente tem um procedimento e funciona para a gente trabalhar dessa e dessa forma. Desse outro jeito não funciona, mas a gente pode conversar até chegar no meio termo. Então, entenda, não, a gente não precisa ser agressivo. Infelizmente, muitas de nós têm a visão de mundo de que se a gente fala coisas que deixa o outro é, Chateado. alterado, né? Que às vezes a pessoa não gosta de ouvir o não. A gente tem aquela visão de mundo de que isso foi errado, de que a gente causou um desgaste, de que a gente causou algo ruim. Mas o outro vai reagir como ele quiser. Infelizmente, a gente não tem controle sobre isso. Então a gente pode trocar, fazer uma substituição emocional. Eu troco o padrão de me justificar e provar que eu sou boa gente pelo padrão de ser uma boa profissional e explicar quais são os meus limites. Assim a gente se blinda com coragem e a gente se trata com honestidade também. E aí a gente não fica fazendo de tudo que aparece. A gente começa a selecionar e a fazer só o que funciona de verdade. O que vocês acham disso? Ficou claro? Conseguem perceber formas de colocar isso na vida de vocês? Contem para mim no chat, por favor. Comentem aqui o que que vocês acham de se blindar. Ah, que legal, cristalino, colocaram aqui, que legal. E essa ideia, né? Porque às vezes a gente não se posiciona. Tá faltando a gente se posicionar, tomar decisões, criar regras para nosso negócio. Sim, às vezes a gente prioriza tanto o jeitinho do cliente, não, vamos fazer do jeito dele ou do jeito dela, ou sempre a gente acaba cedendo que a gente não respeita as regras que a gente estabeleceu. O ponto é, será que eu já coloquei regras? Será que eu respeito as regras? Será que eu já tenho uma posição para meu negócio, para a forma como eu olho para meu cliente, para a forma como eu olho para mim? Porque às vezes a gente respeita tanto o cliente que a gente mesmo não se respeita. E a gente faz em 80 parcelas de R$ 5 para o cliente conseguir pagar nosso serviço, né? Pelo desespero de perder a venda, né? Só que o ponto é, depois você vê o estado do cliente e ele está comendo uma pizza de R$ 50, tranquilo, ou foi É viajar, né? verdade. Então, não dá um foguinho no coração, né? Não dá um foguinho no coração? Para mim dá. Eu imagino que para você também deve dar. Então, às vezes, está precisando mudar o jeito como você se olha e como você olha para seu negócio. Tá faltando tomar decisões. Tá, tá faltando ter postura. Tá? Não é verdade que o cliente lá no supermercado ele não vai pedir desconto, porque já tem um valor lá, né? Chega o cliente e fala, ah, como que era um chocolate? R$ 5.
E aí ele vai chegar no caixa e vai falar: Você me dá um desconto? Me deixa por 2,50? A moça do caixa vai deixar por 2,50? Não é verdade que não, né? Então, lembrem-se disso. Senão o cliente vai lá no açougue e quer comer um churrasco e fala: eu tenho só R$ 10. Você pode me dar uma costela por R$ 10, né? Se esse cliente não faria isso com o açougueiro, com o supermercado, por que que a gente permite que isso aconteça com a gente? Tá faltando postura, tá faltando tomar decisões, tá faltando colocar regras para o seu negócio. Comentem para a gente se faz sentido essa parte, porque às vezes a gente não, a gente cede, cede e acaba abrindo a mão, né, do que é direito nosso e sempre é do jeito da outra pessoa. E depois a gente se sente frustrada, triste. Por isso que a gente quer vender para todo mundo. Não, eu faz tempo que eu não estou vendendo, vamos vender para todo mundo, né? Então, tá na hora da gente escolher para quem a gente vai vender, né, Thaís? Tem toda a razão. E é isso, analisar o impacto e escolher as coisas que terão impacto positivo. Assim, a gente vai evitar uma outra atitude que, se a gente for uma mulher que realmente se lidera, a gente não vai ter. A gente vai evitar reclamar. Líder não reclama, o Nestor vai falar a respeito disso. Uhum. E esse é o ponto importante, reclamar. Gente, eu quantas vezes já reclamei. Ninguém valoriza meu trabalho, ninguém dá atenção para mim, para a entrega que eu faço. Quantas vezes eu já me senti assim, justamente porque eu não estava vendendo para o cliente certo. Você está compartilhando a tela, Thaís? Não está aparecendo ainda Eu para gente. tentei, mas eu acredito que o meu computador travou. Ah, Daqui tá. a pouco eu Aí compartilho. volta, né? Então, É. lembrem-se disso. Vocês já se viram no espelho falando: ninguém valoriza meu trabalho? Sim, eu já. Eu já, várias vezes. Só pedem desconto para mim, Nestor. Só o pessoal chega pedindo desconto. Re- A reclamação é legítima, mas também acaba sendo egoísta. E a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso também, porque às vezes a gente, sem perceber, está oferecendo para o público que não vai valorar nosso trabalho, que não vai valorar nossa entrega. Sem querer, a gente pode estar se expondo para o cliente errado, sim? Para o cliente que minimiza nossa entrega, que minimiza o nosso, a nossa postura. Aí voltou, vamos ver se voltou, Thaís. Voltei, tô Ah, aqui. voltou. Agora sim conseguiu compartilhar, né? Então comentem pra Isso. gente sobre essa questão. Vocês já se viram falando, ninguém valoriza meu trabalho, só pedem desconto. Comentem aqui pra gente, o que que você acha sobre essa parte, Thaís? E a gente faz isso mesmo, né? Chega um momento que só resta reclamar. Ai, né, essa crise, a crise econômica tá impossível. Ai, parece que ninguém tem dinheiro, ninguém paga o preço justo. E assim, reclamar, gente, termina sendo de novo um mecanismo de fuga. É uma das inclinações que a gente precisa substituir, uma inclinação por outra. Porque a inclinação vai ser de se sentir impotente diante de uma situação e reclamar. Só que quando a gente faz isso, a energia vaza. É, Então a gente quer propor aqui mais um treino emocional para vocês, para substituir uma atitude por outra. Porque, gente, quem nunca reclamou que atire a primeira pedra, né? Vamos falar a verdade? Ah, todo mundo reclama. A gente mesmo durante o dia, mesmo sendo mentores, tem sim, outras pessoas de conhecimento aqui que eu sei que reclamam também, porque todos somos seres humanos, todos é isso reclamamos. mesmo. E aí a ideia é a gente se policiar, ok? Reclamamos, mas não vamos ficar paralisadas na energia da reclamação. E Isso. vamos entender quem que resmunga, quem é que reclama, é uma pessoa impotente. Então, por exemplo, você fala para uma criança que ela não pode brincar porque ela tem que fazer lição. E aí você não deixa, ela não dá acesso para ela aos brinquedos dela, você não deixa ela ir até os amiguinhos dela, porque ela precisa terminar a lição antes de ter acesso ao prazer de estar com os brinquedos e de estar com os amiguinhos. Você que é grande, que é o adulto, impediu o acesso de quem é pequena, criança, está sob o seu comando.
a essas coisas que ela quer tanto. Veja só, quando a gente fica paralisado na reclamação, é como se o cliente fosse esse grande que está colocando um obstáculo. Ele não está deixando a gente acessar o retorno financeiro, não está deixando a gente acessar a vida que a gente poderia ter se o retorno financeiro viesse como a gente esperava. É como se a gente estivesse refém da situação. Então, quando a gente fica paralisado, apenas perplexo, reclamando de uma situação, é como se a gente fosse de novo aquela criancinha que não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo. Então, se sentir mal e querer desabafar é uma coisa natural, né? É uma coisa que faz parte do nosso funcionamento. Agora, o que é errado? A gente passar muito tempo É, nisso, ficar estancado nisso, como se a gente não pudesse fazer nada a respeito. A gente se juntar entre empreendedores, gente, odiava. Falava para alguém que eu estava começando a trabalhar por conta. E aí começava, ai, é difícil, né? Ah, poxa vida, é tão complicado, eu sei como é que é osso, viu? Se você estiver precisando de ajuda, pode falar para mim, que aí, né, a gente vê aí uma ajuda para você, porque eu já empreendi antes, eu tive que voltar para o CLT, porque foi terrível. Todo mundo que me encontrava vinha com essas conversas. E às vezes, só para não gerar, né, aquela coisa desconfortável, eu entrava na dança da pessoa. Ai, é é, verdade, né? É verdade, porque a gente não tem salário fixo, né? E hoje em dia as pessoas estão cada vez menos comprometidas. Realmente, quando tem trabalho, tem que aproveitar. Mas o que que isso gera, gente? Qual que é o impacto disso no nosso emocional? Isso torna a gente mais dona do nosso negócio ou torna a gente mais refém da situação ruim? é. Um belo de um dia, eu cheguei na pessoa que ficava sempre me atormentando desse jeito e falei: Olha, eu lamento o que aconteceu com você no passado, mas a minha decisão de empreender foi a melhor que eu podia ter tomado. Para mim, tá dando muito certo, graças a Deus. Você acredita que essa pessoa nunca mais falou comigo sobre trabalho? E eu só agradeci. Ai, 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 sim. Então, gente, vamos parar com isso. Então, a É. gente também não pode ter essa pessoa que se maltrata, que só fica recordando o que tem acontecido de ruim na vida, não é mesmo, Nestor? Isso mesmo. E de verdade, tem essa. A gente perde uma energia que vai embora e não volta nunca mais. Faça essa conta. Um dia que você reclamou feio o dia inteiro, vai ser 5 dias que você não vai ser produtiva. Ou se você ficou reclamando um dia inteiro com seu marido, com sua mãe, com sua tia, vai ser 5 dias que você não vai ter forças, não vai ter energia. Eu tô te falando porque a gente monitorou aqui em casa. E às vezes um estimula o outro. Tá certo? Se eu tô com a energia de reclamar e começo a reclamar com a Thaís, ela também começa a reclamar, a gente fica no papel de vítima e um reclama com o outro, um estimula o outro, em vez de sair do tranco, a gente se afunda mais. Então, Ninguém vem pare. salvar a gente. Ninguém vem salvar. Gente, quem vai me salvar? Quem vai me ajudar? E a gente fica no papel de criança. Então, lembrem-se disso. Adulto soluciona os problemas. Criança só chora e reclama. Se você é uma adulta infantilizada, você vai só reclamar. Você não vai se movimentar. Sim? Então, a ideia é que é normal reclamar um pouquinho, né? Tá certo, vamos reclamar, não, não tá errado. O problema é passar a semana toda, o mês todo, e ainda você se associa com pessoas que gostam de reclamar, que uma alimenta a dor da outra, tá certo? Então tá faltando fazer como a Thaís fez, né? Colocar limite em você mesma, primeiro, para você ver quanto tempo você demora, essa reclamação, quanto tempo você se pega reclamando. E também aquelas pessoas que ficam te questionando. Às vezes são os parentes, tá? Quando tem vários parentes que não trabalham como empreendedores, aí eu tinha essa dificuldade. Eu era a ovelha negra da família, né? Por quê? Porque Uhum. eu era empreendedor e o resto não era. E por aí o pessoal fica cutucando. E aí, tá dando certo o seu negócio? E aí, como que tá andando? Né? E às vezes eu entrava no desespero só para provar que eu estava dando certo.
E eu não tenho que provar nada para eles, né? Então, esse é importantíssimo. Agir ajuda a mudar a situação. Agir. Escreve isso para mim. Agir. A gente tem que, tá certo, reclamar um pouquinho, mas se movimentar, colocar em prática aquilo que você planejou, colocar em prática, se mover. Sim? Se você caiu no chão, chorou, reclamou, levantou, tirou um pouquinho a poeira, bora andar. Não é verdade que a gente se cai no meio da rua, não vai ficar aí chorando o dia inteiro, né? Vai se levantar, tirar um pouquinho da poeira e bora. Vai doer um pouquinho, mas a gente tem que se movimentar. É muito importante. Pior ainda, se a gente está no meio de pessoas que gostam de reclamar, no meio de pessoas que gostam de se vitimizar. A gente é adulto responsável, a gente não quer ser o adulto infantilizado. Não esqueçam disso, tá? O que que você achou dessa parte, Thaís? É muito bom, sabe por quê? Quando a gente usou o comando de IA, não é verdade que na hora que ela começou a sugerir coisas para nossa rotina ou para o nosso negócio, alguma dessas coisas já eram familiares para gente. A gente viu aquilo ali e falou: ah, eu já sabia que eu tinha que fazer isso. Mas e por que que a gente não fez? Porque a gente cedeu à reclamação. Eu sei, porque, por exemplo, para mim, o comando sugeriu fazer vídeos. Só que quantas vezes eu reclamei, por quê? Porque eu não tinha o cenário do jeito que eu queria. Porque na hora que eu ia falar, não saía as palavras com a dicção perfeita. Porque na hora que eu tinha que gravar, eu não estava tão disposta, eu estava preocupada com outras coisas, eu queria estar em outro lugar, queria estar fazendo outra coisa. Quantas vezes eu reclamei da tarefa de ter que gravar vídeos? Então, como a minha mente estava lá, que nem criança birrenta, eu não fazia o que eu sabia que ia dar certo para cumprir o objetivo, que era gravar os vídeos, para difundir a nossa mensagem. Então, pense nisso. Se você deixar o seu emocional ficar que nem a criança que não foi impedida de brincar porque tinha que fazer a lição de casa, ela É, vai falar dentro de você e não vai deixar você raciocinar. isso mesmo. Então, o que que a gente faz? A gente não faz que nem já fizeram com a gente no passado, né? É, Infelizmente, no passado, muitos de nós, quando estava lá reclamando, fazendo, né, a manha, a gente foi duramente calado, né? é, Tipo, ai, eu não tô te batendo, se você estiver sofrendo tanto, eu vou te fazer sofrer agora. E aí a gente sofria alguma violência, ou engole o choro, né? Agora você vai chorar de verdade. A gente, infelizmente, era reprimido. Então, na hora que a reclamação vier no seu coraçãozinho e ela virar um pensamento na sua mente, só deixa ele passar. Não reprime, só deixa passar. Como é que a gente faz isso? Porque passa, gente. Pensamento é coisa rápida. Passa. Se você não der tanta importância, vai embora. Então, vamos fazer o seguinte: o treino emocional é esse: 3 minutos. 3 minutos em que você vai deixar o seu coraçãozinho fazer a birra que ele quer. Aí ele vai falar: ai, os clientes não me valorizam, eu detesto esse digital. Quando eu aprendi a fazer um, agora eu tenho que fazer o outro. Que raiva! O fornecedor que não traz a peça que eu pedi. Por quê? Vocês vão 3 minutos só. Tá permitido. Se quiser, pode falar em voz alta. Se quiser, pode escrever, né? A reclamação. Ali pode comentar com alguém. Eu costumo comentar com o Nestor as frustrações é. que eu Eu sou o comento saco de, comigo. de pancada da Thaís. Eu tenho que ouvir. A gente casou pra isso. Meu Eu também Deus. sou. Que aí você Ah, conversa. Aí eu tenho que fazer a introdução, gente. é. É o seguinte, ó. Nestor, é 3 minutos. Você não precisa intervir. Eu não tô pedindo Não é para conselho. você pegar, Não é para né? pegar, entendeu? Você vai Só ouvir e vai dar deixa descarga. jogar para fora. Eu tenho que compartilhar com alguém, senão vou explodir, né? Aí você vai ouvir, vai dar descarga. Combinado? Combinado. Aí três Combinado. minutos, se você quiser fazer isso com alguém. Isso. Agora, se você não quiser auxílio de ninguém, serve o áudio no WhatsApp. A Cíntia É, falou com a gente que usa muito esse artifício do áudio para ela mesma no WhatsApp. Aí ela disse até que ela tem ali alguns grupos que ela conversa consigo mesma ali sobre os sonhos, aí tá etiquetado, o grupo dos sonhos, o grupo da reclamação, então tá lá. E o bom é que assim, se você desejar registrar, né, um áudio no WhatsApp ou escrita, eu gosto também às vezes da escrita, de pegar e escrever.
a minha frustração do momento. O que que é legal disso? Depois você pode jogar fora, É, entendeu? Depois você vai ver de novo, você vai rir de como você estava sim, falando, e aí você joga fora. Não é para ficar dando volta nisso, não. é isso Então são mesmo. só 3 minutos para a gente pegar e vomitar aquilo que está apertando o nosso coração. Isso. Depois desses 3 minutos, a gente tem que se comprometer a entrar no modo adulto. Ah, a gente deu já a voz para nossa criancinha interna, hein? Ela já teve o espaço dela, 3 minutinhos para reclamar. Agora a gente vai entrar no modo mãe de si mesma e vai falar: sei que estou frustrada, sei que essa situação me deixou perplexa, mas eu sou adulta e posso agir sobre isso. Quais são as 3 coisas que eu poderia fazer agora para aliviar? A gente sempre começa pelo alívio. Esse é o problema. Muitas vezes a gente já quer o final. Ah, eu já quero a independência financeira. Não, gente, calma. Primeiro é o alívio. É. Então, quais são as 3 primeiras coisas que eu posso fazer para aliviar essa minha sensação ruim diante dessa situação? Porque eu já me ouvi, eu deixei a minha criancinha chatinha falar, ai, tudo que estava irritando ela. Aí eu vou dizer para mim mesma: sei que estou frustrada, sei que estou me sentindo. Aí a gente fala como está se sentindo, né? Uhum. Perplexa, triste, com raiva diante dessa situação, mas sou adulta, posso agir sobre isso. Quais são as 3 primeiras coisas? Não conseguiu pensar em 3, gente? Não se atolem no número. Conseguiu pensar em uma só, tá bom. Tem problema. Quais são os primeiros passos para mim conseguir aliviar isso que eu tô sentindo? Aí eu alivio, depois que eu aliviei, eu vou ter clareza e aí eu vou dar conta de resolver. Vamos fazer esse exercício agora? Você que está com papel e caneta na mão, aproveita que eu deixei o exemplo da Júlia. A Júlia reclamou que os clientes só querem desconto. Então, Júlia reclamou por 3 minutos. Ah, fulana de tal não me valoriza, tá achando que eu sou besta. Essa crise também tá impossível. Ninguém paga. E ela reclamou um montão. E aí, depois que ela reclamou, os 3 minutinhos dela, ela pensou: pera, para aliviar a minha situação, de repente eu poderia aumentar os preços. Se eu começo a cobrar o preço justo, esses clientes que não valorizam, naturalmente não vão me acessar mais. É, Então, eu já não vou ter que ficar justificando o que eu estou fazendo, o meu trabalho, por que que eu faço as coisas, porque o preço é esse, e é como o Nestor falou, né? O preço é esse, e pronto. Ah, mas tem gente que realmente está sendo vítima da crise igual eu. Então, para elas, né, que estão com dificuldade financeira, mas que valorizam o meu trabalho, eu poderia criar pacotes. Eu poderia criar uma solução nova ali para elas. E eu também, para esse produto aqui que está sendo difícil de vender, posso mudar o perfil de cliente. De repente, a minha comunicação está desalinhada. Deixa eu analisar aqui de que maneira eu posso contar, né, para que esse produto serve e assim atrair a pessoa certa. Ela escolheu uma dessas 3 possíveis soluções. Ela escolheu o primeiro passinho que ela deu. Ela pensou em 3 coisas, mas ela deu o primeiro passinho: aumentar preços e deixar os clientes ruins ir embora. Olha o que aconteceu. Isso é baseado em fatos reais, hein? Ela perdeu 40% dos clientes que ela tinha naquele tempo. Só que com os 60% que ficaram, ela dobrou a receita. Por quê? Porque aí eles souberam apreciar os pacotes que ela criou e souberam entender qual o valor que tinha os outros produtos que ela podia disponibilizar. Tá tudo bem, gente, deixar passar pensamentos ruins e deixar passar pessoas ruins. Elas podem ir. E aí abre espaço, a gente substitui a troca emocional. A gente não deve pensar que, ai, só sou boa o suficiente quando eu consigo provar para todo mundo que o meu trabalho é bom. Não, eu só preciso entregar com excelência um bom trabalho para quem o contratar. E se a pessoa contratou é porque ela enxergou valor, certo? Então, até eu não ser contratado, o meu único trabalho é comunicar valor. Depois que eu fui contratada, eu só tenho que agradar essa pessoa que enxergou o valor do meu trabalho. Não isso mesmo. preciso tentar agradar todo mundo.
Ficou Isso. claro esse outro treino emocional? Vocês conseguem colocar em prática? Contam para mim aqui, por favor. Uhum. Isso mesmo. Estou nesse processo de transição. Anunciei um aumento no meu trabalho mesmo com medo. Olha só, que legal, ótimo, parabéns. E o aumento de valor é como se fosse um filtro. É como se fosse um filtro. Separar aquilo que vale a pena, aquele cliente que de verdade está querendo solucionar, né? E aquele cliente que quer pagar baratinho, tá? Aquele que quer pagar baratinho não é só porque não tem condições financeiras, senão porque também ele não vai dar valor. Uma das coisas que funciona para mim é que às vezes eu falo sobre meu trabalho, eu falo sobre o meu serviço, eu falo sobre a minha entrega e a pessoa fala: "Ah, mas não tem um desconto?" Tem um desconto, sim. Eu posso te dar um desconto, mas a entrega vai ser menor, né? Eu vou te entregar em prol da entrega que você, em prol daquilo que você vai pagar. Sim? Então vocês podem fazer a mesma coisa. Perfeito. Dá para pagar esse pacote com esse dinheiro que eu tenho? Não. Eu vou te entregar, mas vou te entregar no mesmo equilíbrio, né? Então vocês podem fazer a mesma coisa, assim como a Thaís comentou, né? Ter várias opções. Tem o produto maior, o produto menor. O produto menor vale X, o produto maior é que vai solucionar todas as suas questões. O problema é quando o cliente quer solucionar a vida inteira pagando bem pouquinho, né? Esse cliente tem que mandar embora. Tem que mandar embora. Fazendo esse filtro que a gente colocou, né, Thaís? Com esse É filtro isso faz aí. a diferença, né? Exatamente. Olha, a gente ainda tem aqui pelo menos meia hora de conteúdo. Eu quero saber se vocês querem dar uma pausa ou se vocês querem que a gente siga. Quem quiser dar uma pausa, coloca o dedinho para cima. Aí a gente dá uma pausinha ali para vocês tomarem uma água e no banheiro. Ou se quiser que a gente siga, coloca o coração. A gente saber o que que vocês querem que a gente faça agora. Coraçãozinho para seguir, se tá confortável, ou o dedinho para a gente saber se dá uma pausa. Tô vendo corações. Vi alguns dedinhos. Vi mais corações que dedinhos. Eita! Então vamos aproveitar então para tranquilamente ouvir vocês. Quem quiser, levanta a mãozinha virtual, uma mulher, para fazer uma pergunta sobre o que a gente tratou até agora. Quem tem uma pergunta aí na mente para fazer essa pergunta aqui ao vivo, já sabe que tá dando direito de imagem. Pode falar, Renata. Deixa eu abrir o microfone. Lá no início, falando sobre aquilo que causa impacto, né? Que a gente foge do que normalmente causa um impacto. Me surgiu a pergunta, eu até deixei anotadinho. Mas se a gente quer um impacto, a gente quer uma mudança, mesmo assim a gente pode fugir inconscientemente? Sim. Porque a gente é um sistema bem complexo, né? A gente tem a parte que toma decisões racionais e que entende o porquê aquilo é importante. A gente tem o cérebro emocional que narra histórias sobre o que já aconteceu antes. E a gente tem um lado que ele é assim, ó, não dá para raciocinar com ele, porque ele é automático. É a parte que levou o impacto físico das coisas. Então, foi ele que aguentou, por exemplo, se rejeição para a gente não significa só uma história triste. Significa que em algum momento a gente sofreu violência mesmo, porque a gente não foi aceito por um determinado grupo. Ou pode ser que a gente passou frio, ou pode ser que a gente passou fome, por não se sentir parte de determinada coisa. Então a rejeição não entra só no racional e nem no emocional, vai entrar também no físico. Por quê? Porque daí a matéria inteira, o nosso organismo inteiro vai temer ficar de fora. Porque em um momento em que eu não fui aceita, aconteceu algo que eu senti na carne, eu senti na pele que aquilo foi ruim e que ameaçou a minha sobrevivência. Então, por isso, como o nosso sistema, né, inteiro foi feito para sobreviver, esse lado da sobrevivência sai na frente. Então, o que pareça rejeição vai ser atacado, por assim dizer, vai ser evitado para que a gente não venha a sofrer de novo aquilo que colocaria em risco a nossa sobrevivência. E aí, qual que é o problema desse lado, hein? É que ele guarda memórias, esses impactos físicos, ele guarda marcas de épocas que a gente
não teve consciência racional e nem emocional. É aquilo que a gente chama de gatilhos. Sabe quando a gente fala, ai, despertou um gatilho? Então, às vezes foi da fase uterina, às vezes foi de uma fase que você nem lembra da sua infância. Não dá para ficar tentando caçar por quê. Mas o que dá para a gente pensar é qual é a menor ação que eu posso fazer para eu sair desse estado que eu tô. Eu vou contar para vocês uma história bem pessoal. Quando eu vim para cá, para Argentina, eu tinha consciência de que esse era o melhor lugar para mim, como Nestor, nesse momento, porque a gente tinha desenhado esse tipo de vida, uma vida em contato com a natureza, com maior oportunidade para a gente fazer coisas que a gente gosta, em sentido de trabalho voluntário, para ter mais conexão entre nós também. Então, era o que eu queria. Mas eu cheguei aqui e voltei a sentir sensações que eu tive em épocas muito remotas, assim, de que o que eu falava não era tão importante, de vergonha das pessoas me elogiarem, porque ninguém tem o cabelo assim, né? Então o pessoal fica olhando, eu passo na rua, todo mundo fica olhando. E a sensação não é legal, deveria ser legal, né? Deveria ser legal você passar e todo mundo ficar olhando pra você. Mas o coração bate mais forte, dá uma sensação de perigo. Por quê? Porque justamente, bom, essa pelo menos eu sei, na época da escola, da escolinha principalmente, eu sofri muito bullying por causa do cabelo. Então, pessoas olhando meu cabelo, querendo tocar no meu cabelo, não causa uma sensação gostosa. E aí eu fui percebendo que eu ia me expondo menos. Eu ia me expondo menos, ou seja, saindo menos, socializando menos, me envolvendo demais com o trabalho. E aí as pessoas diziam: ah, deve ser o idioma, porque no seu trabalho você fala português. Agora, fora, né, do trabalho, você vai falar espanhol. Não era idioma. Era uma sensação muito ruim que eu não sabia nem explicar. Aí depois de fazer muita terapia, aí eu percebi, ah, era o gatilho disso, pessoas me olhando, pessoas questionando ali um traço físico meu que já fez eu sofrer bullying no passado. Isso me engatilhou eu ter essa sensação de que uma rejeição vai acontecer a qualquer momento, alguma coisa ruim pode acontecer. E aí com isso eu fui me afastando de ter contato com pessoas. Depois que eu entendi isso, qual é a primeira coisa, a coisa pequenininha que eu podia fazer? Aí eu fui me expondo aos pouquinhos a isso, né? Fui entendendo que passinhos eu podia dar. E aí finalmente eu comecei a desfrutar sem nenhum medo assim de rejeição. Porque realmente foi o que eu senti desde o princípio, assim, no primeiro ano que a gente esteve aqui. E foi muito estranho, porque foi uma decisão pensada, mas foi um gatilho que eu não consegui controlar. Então, foi muito boa a sua pergunta, Renata, porque pode estar acontecendo com algumas mulheres, né, de não conseguir nem explicar por que que não conseguem levar adiante alguma coisa. Às vezes a gente precisa olhar em terapia mesmo, qual foi a origem do gatilho, ou se a gente não consegue achar a origem, a gente consegue perceber qual é o impacto que esse gatilho tem, como é que ele está te atrapalhando, e aí a gente consegue te ajudar a dar passinhos para minimizar o impacto desse gatilho e aí você vai se movimentando diferente. Então, o gatilho faz você se esconder, que nem era o meu caso. Então, eu vou dando passinhos pequenininhos para ir me expondo, me expondo, me expondo, até eu me sentir totalmente segura me expondo. Me conta se ficou claro. Ajudou aí a perceber algo? Sim, fazer uma autoanálise para ver, né, por que que trava certas situações. Muito obrigada. De nada. Às vezes é melhor a gente, assim, focar no qual o primeiro passinho. O primeiro passinho que eu posso dar na direção, na rota disso, desse impacto positivo que eu quero, caso eu faça isso que eu estou deixando para depois. Isso que está me travando, eu quero impacto positivo disso, mas eu estou com dificuldade. Então, eu não vou fazer do jeito difícil, eu vou procurar o jeito mais simples possível nesse momento, vou me controlar, vou ver, né? O meu físico, o meu emocional. E muito importante, não vou me permitir passar por esse desconforto sozinha. Nesse primeiro ano, por exemplo, eu compartilhei muitas sensações com o Nestor, não é mesmo? Então, Isso não mesmo. passar sozinha pelo desconforto é muito importante. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar agora. Todo mundo voltou aí? Todos voltaram?
Então a gente vai falar agora sobre líder não faz tudo sozinha. Isso mesmo, isso mesmo. Porque aí vem a sobrecarga, né? Então continuamos nessa parte da liderança, né? Pessoa líder não faz tudo sozinho, sim? Por quê? Porque fazer tudo sozinho parece dá a sensação de que a gente dá conta, que a gente é forte, que a gente não pode delegar, que a gente não pode compartilhar com nada, com ninguém, que ninguém vai fazer igual a Thaís, ninguém vai fazer igual a Nestor, ninguém vai fazer igual a mim. Então a gente tem esse desafio de delegar, né? É difícil delegar. É, mas às vezes, na verdade, atrás dessa dificuldade de delegar, é o medo disfarçado de controle. Pode ser que a gente tenha medo de delegar, por quê? Porque a gente não quer ceder o controle. E aqui a gente colocou, né, um exemplo bem fácil. É da Ana, que ela é coach, né? E a gente foi selecionando as coisas que ela pode sim fazer e as coisas que ela tem que delegar. Sim. Então, por exemplo, o atendimento da Ana, ela tem que fazer. Se ela que foi treinada, ela que treina, ela que capacita, ela não pode delegar isso, né? Agora, o agendamento com o cliente, não é verdade que poderia fazer outra pessoa por ela, né? Ela pode delegar isso, sim? Ou postar todo dia no Instagram, ou postar todo dia no conteúdo dela, né? Ela poderia delegar? Ai, mas é muito caro. Ai, mas é muito difícil. O ponto é, será que eu sentei e coloquei numa folha quanto me custa? Qual é o valor que eu tiro disso? Imagina só, se a Ana gastasse R$ 400 para delegar, para que alguém faça a agenda dela, que faça a postagem dela, tem 10 horas por semana que ela vai ter tempo para se recuperar. Então, às vezes, a gente dá mais valor a esse dinheiro do que o tempo de recuperação que a gente pode ter, né? Então, faça esse exercício. Faça a sua lista e marque o que só você pode fazer e o que você pode cortar ou delegar ou passar para alguém, sim, passar alguma coisa para adiante. Uma das coisas que a gente faz aqui em casa é quem cria o conteúdo é a Thaís. A Thaís que cria o conteúdo. Eu delego isso para ela, né? E eu confio no conteúdo dela, né? Mas quando tem que gravar um conteúdo, a Thaís delega isso para mim, né? Então a gente se apoia um no outro. Se é questão de saber estratégia, de como postar, isso já a gente já por aí vai ter que consultar com outra pessoa, ou vai ter que pagar para outra pessoa para não ter essa dor de cabeça. E a gente se apega a esse especialista. Então, às vezes, a gente quer fazer tudo sozinho. E atrás disso, tem essa necessidade de controle. Comentem pra gente se faz sentido, Thaís. O que que você acha sobre essa questão de se superlotar de serviços, superlotar de coisas, e na verdade é uma máscara para esconder essa necessidade de controle? Ai, ninguém me ajuda, ninguém vai fazer igual que eu não confio em ninguém. Será que fulano não vai fazer? Mas na verdade é controle, controle excessivo, né, Thaís? Você disse tudo, tem a ver com controle. E quando a gente busca controle é porque a gente quer segurança. Então, É. assim, olha, sempre ouvia o pessoal falando, né? Pessoal terapêutico principalmente, tem que abrir mão do controle, larga a mão do controle. Eu mesma já usei essa expressão algumas vezes, mas vou contar pra você que a minha criança birrenta interna acha ruim com isso? Porque ela viu muita vantagem no controle durante toda a vida dela. Eu sempre fui a defensora de que se você quer algo bem feito, faça você mesmo, faça sozinho. Eu, inclusive, tinha trabalhos em grupo que eu pedia para a professora mesmo para fazer sozinha, que eu me resolvia melhor. Então, gente, quando a gente quer o controle excessivo, a gente está buscando segurança. Do que eu tinha medo? Eu tinha medo das pessoas não me entenderem, eu tinha medo das minhas ideias não serem validadas, eu tinha medo de ficar com uma estética ruim que eu não gostava, eu tinha medo daquilo não me identificar. Então, por isso, eu não queria deixar outras criancinhas fazer trabalho comigo, eu queria fazer sozinho, só com aquela menininha que já me entendia. Porque a gente busca a segurança. Então, para mim, como empreendedora, delegar.
Foi muito difícil, porque você tem que trocar a necessidade de controle, que até agora te protegeu da vergonha alheia, vamos dizer, que muitas vezes o controle protegeu você de passar vergonha. Então, você vai ter que abrir mão disso para começar a incluir uma coisa na sua vida que provavelmente você vai ser estreante. No princípio, você não vai ter muito disso. Com o tempo, você vai praticando, vai ter mais. O que que vocês acham que é? Pelo que a gente troca o controle? Vamos lá, vamos colocar aqui no chat para saber se vocês estão entendendo. Eu troco o controle pelo quê? Eu abro mão do controle, mas ao mesmo tempo, o que que eu tenho que acessar? Eu tenho que colocar o que no lugar do controle? Começa com C também. É uma palavra até que inicia parecido. Vamos ver se vocês pegam. Controle, troco por confiança. Muito bem. Ó, Daniela acertou. Eu troco o controle por confiança. Como que eu faço isso então? Me abrindo, gente, para me relacionar com as pessoas. Porque veja, quando a gente tem aquela necessidade de controle enorme, é porque a gente tem muito medo de passar vergonha. Muito, muito, muito medo do julgamento. E isso muitas vezes faz com que a gente se feche, porque a gente tira a conclusão precipitada de que as pessoas não vão nos entender, de que as pessoas não vão nos respeitar e de que as pessoas não vão ser capazes de transmitir, de comunicar as nossas ideias e visões. Então, na dúvida, se não vai fazer do jeito que eu quero, é melhor eu mesma fazer, mesmo que eu me esgote. Mas como que você sabe que o outro não vai te entender? Por que que você já está tirando a conclusão que o outro não vai te ouvir? Por que que você já está achando que o outro vai rir de você, vai te desrespeitar? Da onde você tirou isso? Que as pessoas vão agir passando por cima dos seus limites, que isso é uma regra. De novo, isso vem das nossas percepções lá da infância. Por que que agora que a gente é grande, que a gente é líder de si mesma, a gente não pode desafiar essa lógica? Não é todo mundo que desrespeita a gente. Não é todo mundo que não entende, que fecha os ouvidos ali para nossas ideias, para as nossas visões. Não é todo mundo que vai ridicularizar você. Muitas pessoas vão concordar com você, vão querer colaborar com você e serão capazes de executar trabalhos aonde você não é a profissional que brilha. Tem gente mais capacitada do que você. Eu tive que chegar a isso, a essa conclusão de que vale muito mais a pena eu dar espaço para profissionais que são mais capacitados que eu, eles brilham na área deles e eu brilho na minha. Mas para isso a gente precisa se relacionar. E para a gente se relacionar, eu preciso baixar a guarda. Eu preciso começar a dar um voto de confiança e achar que o outro vai ser capaz de me ouvir, que é o mínimo, me ouvir. Então, vamos fazer esse combinado que a gente vai baixar um pouquinho a guarda ali do medo da vergonha? A gente não vai passar vergonha. Sempre que a gente tiver paciência de se ouvir primeiro. Às vezes a gente não tem paciência nem de organizar as nossas ideias. É por isso que o outro não nos entende. Isso já aconteceu comigo e com o Nestor muitas vezes. De eu nem organizar a minha fala, sair contando para ele, no final ele não entendeu o que que eu queria dizer, não deu importância, fiquei brava com ele. Ai, ai, E ai. aí internalizei aquela visão de que, não adianta. Não adianta, eu mesma vou fazer. E não, gente, para. Organiza, se ouve primeiro. Organiza as suas ideias. Fazer essas listas, gente, parece muito mais fácil a gente mandar a IA fazer, né? Por isso também que eu deixei ali o comando, porque aí facilita. A gente joga tudo lá e ela organiza e fica aí a lista perfeita pra gente. Mas às vezes vale a pena a gente fazer esse exercício terapêutico de se ouvir, de pegar toda a nossa confusão mental aqui, e passar para um papel com leveza, com presença, com calma. Aí a gente organiza as nossas ideias, a gente entende por que que as coisas são importantes do jeitinho que a gente gosta, a gente entende o que que tem a ver com os nossos valores, o que que tem a ver com os nossos limites,
E aí a gente transmite isso para os outros. E a gente vai trocando e vai deixando o outro também brilhar, dando espaço para ele mostrar que é capaz. Vamos deixar as pessoas mostrarem que são capazes de nos ouvir, de nos entender, de colaborar com a gente, de dar um votinho de confiança ali, né? Para as pessoas. Isso vai ajudar a gente, então, a abrir mão. A gente vai começar a valorizar, né? As habilidades de outras pessoas. Aí a gente vai começar a confiar e aí sim a vida fica, ó, bem leve, assim como a vida da Ana, que É, contratou um assistente virtual ó que e legal. não precisou mais fazer os posts diários, agendar os clientes sozinha. Ela pôde Isso mesmo. brilhar como coach de emagrecimento. Quer acrescentar, Nestor? E sim, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal quando está fazendo o detox, a gente vive a história que a gente conta. Se vocês querem escrever isso, a gente vive a história que a gente conta. Se a gente tem dificuldade para confiar, se a gente tira conclusões, como a Thaís falou, tira conclusões antes de que aconteça, não vou compartilhar, não vou delegar, ninguém vai fazer igual que eu. Eu já estou contando como vai ser. Então, de verdade, sua história como que é? É uma história de alegria ou é uma história de reclamação e problema e dificuldade? Antes de acontecer, eu já estou chorando ou eu de verdade estou me permitindo viver a história nova? Uma das coisas que eu sempre falo, não dá para viver duas vidas. Ou você vive no passado ou você vive no presente. É muito importante lembrar disso. Se está sendo difícil delegar, se está sendo difícil confiar nas pessoas, é porque a gente pode ter um pouquinho de orgulho aí, né? É, e depois a gente vive sobrecarregado, né? E a gente não avança sozinha. Sempre vai precisar de alguém. A gente vai precisar de cliente, de parceiro, de alguém que fale do nosso trabalho, de que a gente fale do trabalho de alguém. Então, parceria é fundamental. A gente não avança sozinho, tá certo? É importantíssimo isso que eu estou falando, porque a gente vive a história que a gente conta. Pare para pensar, que história você está contando, né? Se não é boa, muda a sua história. Tá na hora da gente ter uma vida boa, como empreendedora, como esposa, como namorada do meu marido, ou como namorada do meu futuro marido, se é que eu quero entrar numa relação, ou como empreendedora, tá certo? É importante a gente lembrar disso, porque a gente vive só aquilo que a gente conta. Se eu conto muita reclamação, vai ser assim. Então, aqui vem a parte que a Thaís estava comentando. A substituição emocional, aqui tem que ser extremamente clara. A gente vai substituir a nossa fala. Sim? Vamos substituir essa fala quando a gente fala eu tenho que dar conta. Né? A gente fala, eu tenho que dar conta. Vamos trocar essa fala porque eu posso contar com a pessoa confiável, gentil e capaz. Tá certo? Vamos trocar isso. Porque de verdade, ninguém monta um negócio sozinha. Às vezes aí tá o Sebrae, às vezes tá o dinheiro, às vezes tá um parceiro, tá uma parceira, tá uma colega. Ninguém pode dar conta de fazer tudo sozinha. Ou a gente vai precisar de alguém que divulgue nosso trabalho, ou alguém que venha dar uma orientação, ou venha dar um treinamento. E você também, que está aqui, em algum momento vai ter que fazer um artesanato, fazer uma palestra, fazer um livro, fazer um treinamento, não é verdade? Então, não ache que a gente não precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, e se a gente precisa, né, e a gente é acessível, com certeza a gente vai atrair o cliente certo, sim? A gente só atrai aquilo que a gente é, né? Se eu sou mão fechada para gastar, se eu sou uma pessoa travada para... eu dou muito valor para o dinheiro, que tipo de cliente eu vou atrair? É o mesmo nível, né? Então parem para pensar. Comentem aqui no chat se faz sentido eu trocar essa frase que a gente colocou, eu tenho que dar conta por eu posso contar com a pessoa confiável, gentil e capaz. Sim? Que a gente não tire conclusões erradas antes de tempo, porque a gente já está predeterminando de que vai ser ruim antes de acontecer.
A gente meio que tá quebrando o nosso negócio antes de que aconteça. Tá certo? Comentem pra gente se faz sentido, se é importante substituir a nossa fala, a nossa fala. O que que você acha sobre essa parte, Thaís? É muito interessante, porque aqui, inclusive, veio aqui um comentário. Acontece muito comigo de não saber o que eu quero para mandar o outro fazer. Por quê? Porque aí a gente tá, vamos supor, a gente entendeu lá na IA, eu preciso de ajuda, né? Aí a IA colocou pra gente, elimine tal trabalho, delegue, aí até que sugeriu que profissional a gente poderia contratar. Não sei se no relatório de vocês apareceu, mas no de algumas apareceu assim, que tal coisa poderia ser delegada para tal profissional. Daí, o que que essa pessoa então pensa? Como que eu vou fazer essa delegação? Porque esse profissional pode entender da tarefa, mas ele não entende do meu negócio. E aí a gente se trava nisso, nessa comunicação. Como é que eu vou comunicar aquilo que importa para mim? Então, vamos fazer o passo a passo. A gente primeiro conversa consigo mesmo, se ouve, entende o que importa pra gente, o que que não importa, o que que é o certo, o que que é o errado. A gente vai por partes. Primeiro a gente faz a reunião pessoal consigo mesma e aí a gente define passos. Se eu tivesse que me ensinar a fazer esse trabalho, porque nem sempre você foi a especialista que é hoje. Você também começou desde um ponto. Então, se você tivesse que conversar consigo mesma, pegando o trabalho lá daquele ponto, quando você começou, quais seriam as instruções que você daria para si mesma? O que que teria sido útil para você? Aí você começa a desenhar isso sem pressa, né? Prepara o ambiente, deixa gostoso, vai escrevendo passo a passo. E aí você se prontifica para dar um treinamento para essa pessoa capaz que você escolheu. Só que para a gente encontrar pessoas capazes, a gente precisa se expor a elas. Como o Nestor comentou, a gente tem que ser receptivo. Então, o Nestor vai passar para a gente agora uma parte muito importante que é a cereja do bolo. Vocês têm os comandos de IA, um comando que ajuda vocês a ver a gravidade, a urgência e a tendência de alguma situação. Depois vocês têm um comando que ajuda vocês, como consultoras de negócios, a criar planos para cada ideia que vocês tiverem ali, de como vocês vão organizar e vão vender. E vocês têm também um comando de IA que organiza a bagunça do dia a dia, que ajuda você a priorizar e ter só três tarefas-chave para realizar todos os dias e manter a sua vida em movimento. Mas o que é que você não tem agora que a gente vai dizer para você como colocar a inteligência natural para funcionar? Um comando de IA que ajude você a não se esconder dessas pessoas capazes. Para a gente achar pessoas capazes de nos ajudar, a gente precisa também ser capaz de se posicionar. Então, o Nestor vai começar explicando essa parte para a gente. Perfeito. Então, a gente vai falar sobre essa parte. Você estava falando sobre essa parte, Thaís, que eu me perdi aqui. O líder não se esconde, né? Quando Isso foi mesmo. a última vez que você falou algo que realmente importa para você? A gente precisa, né, ter essa coragem de falar sobre o que importa para a gente poder delegar e o outro entender a nossa visão. Uhum. Então, a ideia é falar justamente sobre isso. É, como está nossa conversa com a gente primeiro, para depois conversar com o pessoal de fora, né? O líder de verdade, ele se posiciona, ele conversa com ele mesmo primeiro, para depois falar com a pessoa de fora. Se nossa conversa interna não é saudável, se a gente vive se julgando, se criticando, falando mal consigo mesma, a gente vai querer falar no story, no Instagram? Não é verdade que se a nossa conversa interna, na nossa conversa com o espelho, não é saudável, como que eu vou conversar para fora? Com meu marido, com meu filho, com meu cliente, com as pessoas de fora. Então, é extremamente importante que a gente reflita sobre essa parte. Você aparece no story, a- fala com a câmera, mas quando foi a última vez que você falou algo que realmente importa para você? Para você. Eu te aceito, eu te respeito, Nestor, você é muito bom, você consegue, você dá conta. Comentem pra gente aqui no chat se vocês têm o hábito
de ter essa conversa gentil, respeitosa consigo mesma, ou a gente só aponta defeito? Ah, porque meu cabelo. Ah, porque eu não tenho a câmera ideal. Ah, porque eu não tenho smartphone. Ah, porque eu não tenho um computador perfeito. Ah, porque eu tenho vergonha. Gente, a gente vive aquilo que a gente conta. Então parem para refletir. Você está se olhando de forma gentil? Você está sendo respeitosa consigo mesma? Ou você está sendo agressiva? Porque do mesmo jeito que você fala com você mesma, vai ser o jeito que você se. A gente só joga para fora aquilo que a gente tem dentro, não é verdade? Então, se você não gosta, você só destaca defeito, sim, você vai destacar defeito em seu trabalho, em sua vida, nas suas escolhas. E se a gente se vê com defeito, o cliente também vai acabar vendo o que a gente expõe. E o que a gente expõe? Defeito. Defeito. Bem rapidinho, eu vou contar uma experiência prática para vocês. Lá em 2021, eu tinha que fazer live para falar sobre meu trabalho. Eu estava aprendendo a falar português. Né? Agora vocês estão vendo que eu falo, que eu me expresso, que eu me movimento aqui para lá, mas lá, gente, eu tinha que fazer live porque não era pandemia e o pessoal comprava só de forma virtual. E a negociação interna para eu aparecer e falar o português. Quantas vezes, gente, a Thaís brigava comigo. Nestor, você escreveu essa palavra em espanhol. Olha só, tá tudo em espanhol aqui, tá tudo portunhol. Que vergonha, que vergonha. E eu me sentia mal, porque eu expunha meu trabalho e às vezes aparecia meio portunhol. Mas isso não foi um impedimento para eu não vender. Errar é de ser humano. E às vezes o pessoal até comprava ou adquiria algum serviço comigo, porque eu era transparente, eu era ser humano, eu me permitia falhar. Falhar de ser humano, não é verdade? Sim. Então, se eu era muito estrito comigo lá em 2021, eu não estaria fazendo essa palestra para vocês. A gente não estaria aqui presente. A gente só chega no lugar que a gente está chegando por causa da conversa interna. Vou dar um exemplo. Se a Renata conversa bem com a Renata, a Fernanda está conversando bem com ela mesma aqui dentro. Meire tem compaixão com ela se respeita. Daniele, ela está conversando bem com ela quando ela acorda, quando ela deita, né? Ou a gente fica ansiosa, preocupada, dificuldade de delegar, dificuldade de confiar, se cobrando, não compraram, não fizeram, fulano não fez. Então, lembrem-se disso. Na nossa fala, na nossa postura, vai se refletir isso. Se a gente está realmente satisfeita com nossa vida, com nosso trabalho, com nossas coisas, ou se a gente tem essa tendência de reclamar. O que que você acha sobre essa parte, Thaís? Tem tudo a ver, isso já puxa o nosso quarto e último treino emocional. Então, vocês vão aprender a substituir a crítica pelo apreço. E aí, por que que muitas vezes a gente não fala o que pensa? E principalmente quem está trabalhando no digital já percebeu que agora conteúdo de diquinha não está virando. O que vira é conteúdo de opinião. Você precisa, com a sua opinião profissional, chegar lá e explicar qual é a sua visão sobre as coisas. Então, qual foi a última vez que você disse o que pensa? Pode ser que nem na vida pessoal você expresse tudo aquilo que você pensa, porque você mesma se critica. Você mesma não faz o que o Nestor comentou, né? De se falar consigo mesmo de um jeito gentil. Então, vamos nos apreciar. Vamos começar a apreciar um pouquinho mais aquilo que a gente já fez, já conquistou, aqueles entendimentos que a gente já alcançou com conhecimento aplicado. Vamos começar a apreciar, gente, a honrar esses investimentos que a gente já fez em conhecimento, em educação. Vamos começar a honrar as escolhas que a gente fez, as escolhas que tiveram impacto positivo na nossa vida. E aí a gente troca a crítica pelo apreço, porque geralmente você não fala de um jeito ruim, de um jeito rude, como o Nestor comentou, com alguém que você aprecia muito, não é mesmo? Então, vamos começar a se olhar desde esse ponto de vista. Você é alguém que merece apreço e por isso você pode soltar a sua fala, você pode dar a sua opinião.
Aqui tem um exemplo de como a gente usa esse treino emocional do teste da opinião. A Carla, consultora de organização pessoal, tinha medo de palestrar. Então, ela começou a pensar: eu aprecio a experiência que eu tenho, as pessoas querem me ouvir. Quando eu dou conselho para as pessoas, esses conselhos têm impacto positivo. E o que é que eu geralmente sempre digo para as pessoas? O que que já virou quase um bordão na minha boca? A opinião forte que eu tenho sobre organização. Organização sem autoconhecimento é só arrumação. Pronto, isso daqui já é algo que ela pode levar lá para o conteúdo dela, para ela poder expressar que tipo de profissional ela é. Porque as nossas opiniões, as nossas crenças, as nossas ideias, é isso que conecta você com aquele profissional capaz de te ajudar. É essa pessoa que você é que vai te conectar com pessoas boas, com profissionais bons, em quem você pode confiar. Outra coisa, como é que você pode mostrar quem você é? Expressando recortes da sua história pessoal. Vocês viram a Nestor e eu fazer isso o tempo inteiro. A É, gente aqui sim. contou vários Com recortes da nossa chimarrão, história né? pessoal. No É. Rio, né? Aqui mesmo a gente contou algumas histórias da nossa vida. O Nestor falou sobre como foi fazer os primeiros conteúdos, falando um pouquinho de portunhol. Eu falei como foi me mudar aqui para a Argentina. Então, contei uma história pessoal para vocês, sem medo de ser vulnerável. Por quê? Porque esse recorte tinha valor dentro daquilo que estava sendo explicado. Então, não é sair contando tudo da nossa vida, mas escolher algo que tenha valor, que combina ali com aquela narrativa e prestar uma ajuda real. Veja só, a gente entregou aqui passo a passos práticos, que se você coloca hoje, começa a praticar, você já vê benefício na sua vida, já causa alguma transformação. Então, três coisas, se você já quiser anotar aí. Qual é a minha opinião forte sobre aquilo que eu faço, sobre o trabalho que eu entrego? O que que geralmente eu falo a respeito disso já virou uma verdade para mim. Anota, isso tem valor, aprecia isso. Isso vem de um lugar de experiência, de um lugar de meditação seu. Aprecia isso. Você pode achar que, ai, mas isso daqui saiu da minha cabeça. Não é melhor eu copiar a frasezinha do livro? Não é melhor eu pegar o recortezinho do Rios que alguém já fez? Não, gente, o que sai da sua cabeça tem muito valor, porque É. veio do seu conhecimento, veio da sua experiência, do seu dia a dia, da sua vivência como profissional. E histórias também que servem para comunicar quem você é, no que você acredita, que tipo de profissional você é, o que que você tolera e o que não, o que que funciona e o que não. E ajuda real. Aí você pensa sobre isso e olha só, vai fazer igual aqui a nossa Carla do exemplo. Ela montou um post onde ela contou uma opinião forte, trouxe uma história para ilustrar essa opinião e prestou uma ajuda real. Ela disse que organização sem autoconhecimento é só arrumação, disse que se organizava todo dia, mas continuava ansiosa e, por fim, ela deu uma sugestão: organize suas prioridades, depois os objetos. E esse post trouxe três clientes novos. Baseado em história real, hein? Pensa nisso. Quantas vezes você fez isso? Não só na rede social, conversando com pessoas também. A gente às vezes, alguém pergunta pra gente, Fulana, com o que que você tá trabalhando? Ah, eu faço umas coisinhas de vez em quando. Ah, e às vezes eu dou aula. Mas a gente fala daquilo que faz sem gerar valor nenhum. Então, opinião forte, uma história pessoal que ilustre essa opinião forte e uma ajuda real para que a pessoa possa perceber, uau, como é, para que ela te aprecie, como é legal estar perto dessa pessoa. Imagina se isso que ela me entregou de graça já é tão valioso, imagina se eu pagar pelo trabalho dela. Se a opinião que ela me deu aqui sobre isso que eu trouxe, eu achei tão significativo, imagina quando ela entregar pronto o serviço. Entende? Não tenham medo de mostrar. E para isso nasce de um lugar de apreço pela história de vocês. O que que você acha disso, Nestor? Isso. É, a gente vende, né? Ou a gente vive aquilo que a gente conta, né? Isso aí é extremamente importante. A gente já falou aqui, né? Então, se você dá valor para seu trabalho, isso vai se notar.
Vai se notar na sua fala, na sua postura, no jeito que você fala, né? Assim como, não sei se alguma de vocês é mãe, né? Quando a gente fala do nosso filho, não é verdade que a gente fala tão empolgada, né? Ai, porque fulaninho, e faz, e traz uma boa nota, e se porta bem, não sei o quê, blá, 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 blá. A mesma coisa quando a gente estava apaixonada do marido, do namorado. Ai, porque ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele me deu flores e não sei o quê, blá, blá, blá. Desse jeito a gente tem que falar do nosso trabalho, né? Não se diminuindo, porque às vezes a gente se diminui falando do nosso trabalho. Então é extremamente importante lembrar disso. E aqui vem o ponto importante. Pare de tentar agradar as outras pessoas. Comece a transformar. A gente tem que transformar nosso negócio, a gente tem que transformar nossa postura de líder, de chefe, não sair agredindo todo mundo, não sair gritando todo mundo, senão tendo uma blindagem, uma postura. Eu não vou diminuir meu trabalho porque a outra não está vendendo. Eu vou vender, eu vou me posicionar. Eu não vou colocar um valor muito baratinho só para agradar a fulana, porque ela não está aumentando o valor. Gente, não venham se guiar pelo outro. Cada um tem seu valor, cada um sabe quanto vai cobrar, cada um tem um posicionamento. Vamos tentar parar de viver aquela história de que, ai, que tá difícil, que tá ruim, que tá complicado. Durante a pandemia, a gente trabalhou mesmo assim, né? Passaram um monte de coisas até onde você está. Quando você começou, também não foi fácil. Mas você se manteve no seu negócio, né? Ou se você está nessa fase de mudar de emprego, gente, você tem capacidade, você é esperta, você pode vender, pode falar para alguma pessoa. Eu já conheci pessoas que quando tinha um chefe, ela vendia. Agora, quando era vender para ela, ela não vendia. E pode ser que tenha 20 anos de experiência na venda, mas quando é para um chefe, eu vou. Mas quando é para mim, então eu não mereço, então eu não posso, então eu não consigo. Tanto a bagagem, tanta experiência, para o outro é fácil, agora para mim não, né? Então lembrem-se disso. Vamos se posicionar como adultas saudáveis, que dão valor para seu trabalho, que não vamos deixar mais vender assim bem pouquinho, não vamos minimizar nossa entrega, tá certo? Escrevam aí, não vamos minimizar mais nossa entrega, tá bom? Muito bem. Então, para dar uma base sólida para o trabalho de vocês, vocês viram como a análise de impacto, se o impacto é positivo ou negativo, vai ajudar vocês a eliminar ou a manter coisas e úteis na vida de vocês. Também vocês viram 3 minutinhos para desabafar. Porém, eu tenho que me comprometer a buscar três pequenas soluções, como para eu começar a ter alívio, escolher uma delas e praticar. Assim, essa é a postura adulta que eu tenho diante da vida. Ninguém está me fazendo de refém, eu sou grande, eu sou a líder do meu negócio. Depois a gente viu também o impacto que as palavras têm, como a gente pode ficar refém do medo de passar vergonha. E esse medo de passar vergonha pode fazer com que a gente não confie. Então, a gente falou sobre trocar controle por confiança. E depois a gente propôs aqui para vocês fazer uma outra substituição: trocar crítica por apreço. Autocrítica por apreço pela sua história, o seu conhecimento, o seu trabalho. Contem para mim se agora com os comandos que vocês têm ali para acessar 24 horas, com a qualidade ali de plano de ação, de mentores que vocês investiriam muito para ter, com aqueles comandos de IA, aquele plano que sai bem detalhado. Você tem acesso a isso 24 horas por dia. Você tem acesso às ferramentas da área de membros para fazer reajustes emocionais rápidos. Tem o mapa do essencial para você se recordar da sua história, voltar a ter apreço por si mesmo, por aquilo que você já construiu. Você tem o plano leve. O plano leve ajuda você a fazer um corte rápido daquilo que não vai ter impacto positivo. E você tem esse encontro onde a gente recordou você e te mostrou na prática como fazer substituição emocional, trocar padrões que não te levam para lugar nenhum de leveza
por novos movimentos que sim vão colocar você em contato com um jeito leve de empreender e de causar transformação na sua vida e na vida dos outros. Contem para mim se agora vocês se sentem com uma base sólida. Quero saber para você sobre isso no chat. Qual é o maior tesouro, o treino emocional que mais impactou vocês? Comentem no E agora chat, tá? Ou tem se gente que por já está aí. pronta para fazer. Isso. Virada de chave. Olha só que legal. Foi ótimo. Começou o dia bom. Olha que legal. Para mim, a conversa interna é fundamental. Sem conversa interna, não tem motivação. A relação com o meu melhor funcionário, a gente sempre fala, né? Quem é seu melhor funcionário? Né? Já pensou, Renata, quem é sua melhor funcionária? Daniele, quem é sua melhor funcionária? Silvana, quem é sua melhor funcionária? Se a gente não tem um bom trato com essa boa funcionária, que é a gente mesmo, né? A gente não vai dar conta, né? A melhor funcionária da Renata é a própria Renata, né? A Meire, qual é a melhor funcionária dela? É a própria Meire. Então, se a gente não tem um bom trato, uma boa conversa interna, isso vai atrapalhar também nossa entrega, né? Fantástico, fantástico. Muito legal, né, Thaís? A Sim. entrega E como é bom a gente estar num ambiente como esse, né? Onde a gente pode se expor vulnerável, contando problemas que a gente já enfrentou, situações que são comuns no nosso dia a dia. A gente foi vulnerável aqui com vocês. A gente falou coisas que tem a ver, que a gente já passou antes, que a gente passa ainda de vez em quando. E a gente explicou para vocês de que maneira a gente faz as nossas substituições emocionais. Já pensou, gente, ter esse espaço diário? É isso que a gente consegue oferecer na comunidade Foco. Não posso encerrar sem contar, né? Que pode ser que amanhã, mesmo tendo ouvido tudo isso e tendo acesso a todas essas ferramentas, a gente ceda ao piloto automático. Por isso que o ambiente tem tanta importância. Na comunidade Foco é onde a gente incentiva uma a outra a largar os pesos desnecessários e é onde a gente bate palma ali, ó, a gente demonstra preço pelo conhecimento, pela história, pela transformação que uma e outra já tem vivido. Às vezes a transformação que uma mulher está passando é aquilo que eu precisava para me inspirar, para me mover para frente. Então, temos encontros quinzenais para aplicação dos códigos. Se você gostou das ferramentas que tem na área de membros do Base Sólida, na área de membros da comunidade Foco tem mais ferramentas práticas. Um grupo onde a gente se move diariamente a favor de resultados de desenvolvimento pessoal e outras mulheres que estão ali entendendo a sua realidade de empreendedora, de mãe, de pessoa que está fazendo essa substituição, né, da autocrítica pelo apreço pela própria história. Se você quiser se juntar a nós na comunidade Foco, tem vantagem, eu explico isso até lá no último módulo. Durante esses 15 dias de suporte, para quem não está na Foco ainda, eu vou conversar a respeito, porque, gente, quanto mais mulheres estiverem em ambientes como esse, onde existe respeito, onde você tem acesso a outros profissionais que são capazes, você pode fazer trocas que valem muito mais do que cursos que a gente às vezes investe tanto dinheiro, né? é, Às vezes, conversar ali com uma profissional que te entende, que já trilhou o caminho, que conquistou aquilo que você quer, tem muito mais valor do que um investimento num curso qualquer. Certo? Espero aqui ter trazido para vocês a base sólida em sentido emocional para o seu desenvolvimento, que é o principal. E quem tá aqui, gente, vai ter cashback. é. Então, esse valor que você investiu, você não tá na comunidade Foco, você investiu um valor para estar aqui. Ele vira cashback, ele é retornado para você ali caso você queira participar da comunidade Foco. Então, a gente vai explicar para vocês a respeito vai ter 15 dias de acompanhamento enquanto você está usando as ferramentas. A gente não vai deixar você sozinha para realmente você conseguir dar esse impulso no seu trabalho a partir desse evento. Eu fiquei muito feliz com os comentários. Eu quero tirar foto, gente. Isso, Quero vamos tirar tirar uma foto para a foto. gente Vamos tirar encerrar uma a foto. gravação desse grupo tão lindo. Você vai tirar, Gestor Thaís? tira pra gente? Ah, eu tiro. Um, dois, três, X. Aí, ótimo. Peraí que eu vou ver se saiu boa. Mas foi muito bom. Vamos revelar a foto. Aí, ó.
entregando É, idade. vamos revelar. É, vamos revelar, né? Se o filme não saiu queimar. Aí eu mandei. Mais uma foto, por favor. Uma, duas, três, X. Aí vai. Aí. Só mais uma. Aí. Mais uma que saiu a Aí. Josefa. Josefa. Aí. Foi. Saiu ótima a foto. Essa sim saiu boa. Ai, obrigada, pessoal. Então a gente vai encerrando a Isso gravação. mesmo. Ela está aqui, tá. Muito obrigado. Bom, depois a gente vai conversar lá pelo grupo. Esse grupo vai estar aberto ainda. Você vai poder compartilhar suas percepções. A gente vai fornecer a gravação do encontro para vocês. Vocês podem depois voltar a assistir. E as ferramentas também, tá certo? Através da Wi-Fi, né, Thaís? Exatamente, lá na área de membros do QIFI. Vamos Isso. encerrar a gravação e só bater um papinho secreto, só para quem está aqui no grupo, de, né, aqui ao vivo. Para quem não está ao vivo, ficar com aquela vontade de assistir os próximos ao vivo. Que malvada.